fama, riqueza e poder. Um homem foi capaz de conquistar tudo isso, o lendário rei dos piratas Gold Roger. Em meio à sua execução em praça pública, diante de milhares de pessoas e librada. 俺の財宝が欲しけりゃくれてやる。この世のすべてをそこに置いてきた。 Suas palavras levaram milhares de pessoas para o mar, iniciando assim a grande era dos piratas. Então, hissem as velas em direção a este bordo. Vamos atrás do One Piece. Oi, meu nome é Renan e nesse vídeo eu vou falar sobre a tão consagrada obra de Eiichiro Oda, One Piece. No vídeo em questão eu vou abordar sobre alguns pontos que, na minha opinião, explicam um pouco do porquê você deveria ver One Piece. Como o vídeo foi planejado com o intuito de incentivar pessoas a lerem e assistirem a obra, eu vou tentar evitar o máximo de spoiler possível. Mas eu acredito que quem já leu, ainda assim vai gostar de saber sobre o meu ponto de vista dessa história incrível. Dito isso, vamos começar. Monkey D. Luffy é o fio condutor dessa história. Através da perspectiva dele, o leitor vai conhecendo pouco a pouco esse mundo. Ele é um garoto que, assim como outras milhares de pessoas, sonha em encontrar One Piece e, consequentemente, ser o rei dos piratas. Só com isso estabelecido, nós já podemos falar sobre um ponto crucial desse personagem, a sua determinação. Durante a história, o Luffy é posto em diversas situações que aparentam ser impossíveis de se superar, mas ele sempre se levanta. Seja contra piratas tiranos, marinheiros corruptos, nobres mundiais e as mais outras dezenas de adversidades. O interessante é que a premissa do nosso protagonista já é uma subversão de expectativa com relação a pirata. Afinal, quando pensamos em piratas, as primeiras imagens que vêm em nossas cabeças são as de homens desprezíveis, mal vestidos, que saqueavam vilas e cometiam diversos tipos de atrocidades. E esse estereótipo de pirata também existe em One Piece. Porém, quando se trata do Luffy, é diferente. Ele muitas das vezes luta contra esse tipo de pirata e sem querer qualquer tipo de recompensa em troca. Porém, mesmo que ele não faça algo pensando em ser reconhecido, praticamente por todo o local que ele passa, de alguma forma, as pessoas ao seu redor mudam. Sua determinação, seu jeito simples e sua alegria contagiante, muitas das vezes reacendem a busca pelo sonho das pessoas que o cercam. E nós podemos ver isso de forma clara com os seus tripulantes, que sempre são apresentados com seus respectivos sonhos adormecidos por conta da realidade cruel e difícil desse mundo. Vamos embora. Sério? Não vai se despedir? Não vou, não. Sandy! Cuidado, pra não ficar gripado. Chefe! Muito obrigado por tudo que fez por mim na vida! Eu garanto que jamais vou esquecer da sua bondade! Se alguém magoar uma pessoa que o Luffy gosta, isso já se torna motivo suficiente para ele desafiar o mundo todo em prol dessa pessoa. E eu acredito que isso é o que nos conecta com esse personagem. Afinal, é impossível não se colocar no lugar dele durante diversos momentos da história. Ele possui a coragem de enfrentar tudo por seu sonho. Sonho esse que ninguém conseguiu alcançar, mas mesmo assim, ele continua determinado e sorridente atrás de seu objetivo. Se fosse para resumir o mundo de One Piece em uma palavra, com certeza seria fantástico. O Oda teve uma liberdade criativa absurda para criar esse mundo, unindo diversos elementos no mesmo. Para começar, eu vou falar resumidamente da geografia dessa obra. O planeta de One Piece é completamente tomado por água, porém, diferentemente do nosso, só existe um único continente nele, a Red Line. A Red Line é uma linha continental que dá a volta ao mundo. A outra linha que ajuda a constituir esse mundo é a Green Line, uma correnteza marítima bizarra que atravessa horizontalmente a Red Line, dividindo o mundo em 4 grandes mares. Essas pequenas linhas que estão ao redor da Green Line são conhecidas como Calm Belt, que consistem em áreas que não possuem correntezas ou ventos. Além disso, essa área está coberta de monstruosidades marinhas colossais. Isso impossibilita que um navio queira atravessar o mar em direção a outro. A maioria esmagadora dos piratas almejam navegar pela Green Line. Afinal, foi naquela correnteza que o rei dos piratas navegou e encontrou o lendário tesouro. Mas como alguém chega na Green Line? Bem, existe uma montanha em um dos pontos que reúne rios dos 4 mares. Essa montanha possui uma correnteza que leva os rios para cima e, após se concentrarem no topo, são despejados na Green Line. As diversas variedades de ilhas e locais que encontramos nesse mundo são um dos pontos mais enaltecidos da obra, e todas elas são encontradas na Green Line. Dentre elas, nós podemos encontrar ilhas desérticas, um clima de inverno, arquipélagos de doces, prisões subaquáticas, pontes colossais e até mesmo ilhas celestes, com todas elas possuindo suas respectivas culturas, conflitos e crenças, o que acaba contribuindo muito para a verossimilhança dessa obra. Além desses pontos que consagram One Piece como uma obra cheia de aventuras, as lutas também caracterizam essa história. Mas assim como a geografia, as lutas de One Piece não poderiam ser normais. Algumas pessoas neste universo fictício possuem habilidades sobre-humanas, essas que são concebidas através das frutas do diabo.
Após alguém comer esse fruto, posteriormente uma habilidade demoníaca emerge nessa pessoa. Uma das pessoas que comem essa fruta é o Luffy. Ele possui a habilidade única de se esticar como borracha, o que acaba gerando diversas cenas épicas de luta ou simplesmente engraçadas e toscas, que são as minhas preferidas. No geral, essas habilidades especiais que as frutas concebem ao seu usuário são o que fazem as lutas serem únicas e extremamente divertidas. Apesar de parecer meio hipócrita, eu não necessariamente vou abordar sobre a história em si. O que eu quero compartilhar é a forma como essa história é construída, já que no decorrer da obra é possível identificar um padrão que o Oda utiliza. One Piece é uma história composta por diversos arcos narrativos. Em sua maioria, existe um padrão. Eu acredito que essa tenha sido a forma que o Oda encontrou para poder desenvolver essa história de uma maneira organizada. Então, vamos falar sobre ele. Basicamente, o Luffy e a sua tripulação chegam em um local. Nele, nós somos apresentados a alguns personagens que criam um laço emocional, tanto com os protagonistas, tanto com o leitor. Posteriormente, nós conhecemos o vilão do arco. E nesse padrão, costuma ser um tipo de tirano que toma conta deste local. Com o decorrer da trama, nós descobrimos sobre o passado daquele local e sobre as origens de seus conflitos, que geralmente estão associados a um plano elaborado pelo vilão principal. Apesar desse padrão ocorrer em diversos arcos, ainda assim, cada um deles possui uma identidade própria e contribui de maneiras diferentes para o rumo da obra, como revelando mistérios sobre esse mundo tão enigmático. Como eu disse anteriormente, os arcos possuem um padrão que se repete diversas vezes, mas nem sempre. Além deles, o Oda trabalha com os arcos que são conhecidos como arcos de transição. Eles se passam entre esses arcos longos que eu citei e seguem uma dinâmica diferente, geralmente possuindo um ritmo mais agitado. Além disso, em outras ocasiões, nós acompanhamos a perspectiva de outros personagens que estão espalhados pelo mundo, o que sempre acaba sendo muito interessante. Esse aqui é o tópico mais pessoal desse vídeo, e não necessariamente vai te motivar a ver a obra. Eu só vou falar um pouco sobre o meu sentimento e a minha experiência com a obra, ok? Certo. Eu comecei a ver One Piece há 5 anos atrás, durante o início da pandemia lá em 2020. Eu já tinha visto alguns animes e mangás, como Dragon Ball e Naruto, mas eu nunca tinha dado uma chance para One Piece. Mas como eu não tinha muita coisa para fazer em casa, eu resolvi assistir descompromissado. E eu me apaixonei. Durante 3 meses seguidos eu vi One Piece todos os dias. Tudo isso porque eu não conseguia parar de pensar naquela história, nos personagens, nos mistérios e se iria aparecer alguma pista do que era o tesouro One Piece. Então depois de 3 meses eu finalmente cheguei no episódio atual. No caso, o atual naquela época. E depois comecei a ler o mangá. Esse que eu tô acompanhando os capítulos até os dias de hoje. No ano de 2023, apesar de já ser muito fã da obra, a minha percepção sobre One Piece mudou. Isso aconteceu por conta da adaptação da Netflix pro live action. Apesar de já ter a consciência que dificilmente seria emocionante e intrigante igual a história original, eu sabia que aquela adaptação seria a chance de várias pessoas conhecerem a obra e dar uma chance para One Piece. Então eu tava bem ansioso. Quando lançou, eu assisti imediatamente os 8 episódios e particularmente eu gostei muito do que foi feito. Mas não é sobre isso que eu quero comentar. O ponto é que alguns dias depois de ter lançado, eu pedi algumas vezes para os meus pais assistirem comigo. E depois de um tempo insistindo, eles aceitaram. Meu pai sempre assistiu séries comigo, então foi normal. Mas com a minha mãe foi diferente. Desde que eu cresci um pouco, eu e minha mãe não tínhamos o costume de assistir alguma série fictícia que eu gostasse. Então eu realmente achei que ela não fosse aceitar. Mas aconteceu. Em uma semana, nós 3 terminamos de assistir a série e foi incrível. A experiência de ver os meus pais se divertindo, se emocionando e rindo com a minha obra favorita foi única pra mim. Uma coisa que eu não esqueço até hoje foi quando, cerca de alguns meses depois, a minha mãe veio até mim me perguntar se aquela série do menino com o chapéu de palha não ia continuar. E parece ser uma coisa meio boba, mas eu fiquei muito feliz com essa pergunta. A questão é que One Piece pra mim, apesar de ter uma história incrível e trama absurda, não se trata somente disso. Eu acredito que é esse sentimento único de alegria que eu sinto vendo essa obra que realmente me conquistou e conquistou outras milhões e milhões de pessoas pelo mundo. Cada um com a sua própria experiência, com seu próprio One Piece. Nem ia te levar mesmo, moleque. Tá achando que pode ser pirata, é? Tô sim! Um dia eu vou juntar um bando muito mais da hora que o seu e vou achar o maior tesouro de todo mundo. Pode apostar, não importa como, mas eu vou ser o rei dos piratas! Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês quiserem ajudar de alguma forma, vocês podem deixar um like ou se inscrever nesse canal. E se tiver alguma crítica construtiva também, seria interessante se vocês deixassem aqui nos comentários. Obrigado por assistir e tchau!